Esta viagem começa na Cordilheira de Drakensberg e atravessa campos de batalha sangrentos antes de ir para o Parque Nacional Kruger e Polokwane, através de Blythe Canyon. De lá, a jornada segue para sul até Pretória, Joanesburgo e Bloemfontein, e depois para oeste visitando Kimberley e o Parque Algrabes Falls. Descendo a costa oeste, a travessia termina nas incríveis montanhas Cederberg. A África do Sul é um país de paisagens contrastantes. A leste da Cordilheira de Drakensberg, uma planície fértil se estende até onde se encontram pequenas fazendas e reservas particulares de fauna bravia. Mas este interior, aparentemente tranquilo, foi o lugar de batalhas violentas durante o século XIX. A Segunda Guerra dos Boeres começou em 1899 e foi travada entre britânicos e os boeres sul-africanos para ver quem tinha autoridade sobre as já proclamadas repúblicas. As perdas dos dois lados foram altas. A Batalha de Spionkop foi um conflito disputado, e seu nome vem da colina onde o combate foi travado. Foi um enorme desastre para os britânicos. Visitantes hoje podem andar no meio dos comoventes memoriais e túmulos de soldados de ambos os lados. Os boeres dominavam a colina e os britânicos, achando que havia poucos de seus adversários, atacaram à noite. Após tomarem um posto de vigilância, eles acharam que tinham conquistado a parte principal da colina, mas com o amanhecer, o exército boer se revelou. Os britânicos estavam em números menores e sofreram muitas perdas, até os reforços chegarem e permitirem que o exército se retirasse da colina. Mas 20 anos antes, os britânicos garantiram uma vitória que parecia impossível. O conflito se passou em Rorke's Drift, em 1879, e 139 soldados do Reino Unido combateram 4.000 guerreiros zulus durante 12 horas. 11 soldados foram condecorados com Cruzes Vitória, o maior número em uma batalha. O hospital onde muito do conflito foi travado ainda existe, junto com os depósitos, um memorial e um museu. Por perto, encontra-se uma réplica de um Kraal Zulu no estilo da época do conflito em Rorke's Drift. Os guerreiros zulus tinham acabado de causar a maior derrota que um exército colonial britânico tinha visto na Batalha de Isandlwana. Na sombra da montanha, 1.300 tropas britânicas e coloniais morreram. O número total de homens era de aproximadamente 2.000. A força Zulu, usando principalmente lanças e escudos, dominou os britânicos com habilidade e muita disciplina. Hoje, memoriais e pequenos montes de rochas brancas, marcando sepulturas coletivas, são encontrados no declive em lembrança dessa batalha. "30 quilômetros ao norte e 41 anos antes, a situação foi inversa na Batalha de Blood River. Em 1838, os Voortrekkers holandeses derrotaram os Zulus. A água do rio literalmente ficou vermelha. Os 470 holandeses, incluindo homens, mulheres e crianças, levaram as carroças até um cercado chamado de Lager. Eles encararam mais de 10.000 guerreiros Zulus que atacaram ao amanhecer. Durante 2 horas, eles enfrentaram 4 ondas de ataques. Os homens atiravam, enquanto mulheres e crianças recarregavam os mosquetes. 3.000 Zulus foram mortos, mas apenas 3 Voortrekkers ficaram levemente feridos. As carroças deles foram erigidas como memoriais de bronze em 1971. O primeiro monumento neste local foi este carro de boi construído em 1947. E em 1998, um museu e um memorial foram construídos do outro lado do rio,
em homenagem aos Zulus. A forma do edifício representa os chifres e o peito da formação de batalha dos guerreiros. 240 quilômetros ao norte fica Nelspruit, na região de Mpumalanga. Esta é a maior cidade na região sul da mais conhecida reserva de fauna bravia do país, o Parque Nacional Kruger. As restrições para sobrevoar o parque são rígidas, e as aeronaves precisam estar a no mínimo 600 metros de altura para perturbar o mínimo possível os animais. O parque tem uma área de quase 20.700 km². É praticamente o tamanho de Israel. Tem vários acampamentos espalhados pelo Kruger. Este é o Berg en Dal, o único em um ambiente montanhoso. De lá, é possível fazer passeios guiados a pé e conhecer a vida selvagem de carro. Até de 600 metros de altura, é possível acompanhar a rotina de uma pequena manada de elefantes. Na África do Sul, encontram-se muitas reservas e fazendas particulares que criam fauna bravia, incluindo gnus. A carne de gnu é muito consumida, assim como a de búfalo asiático. A leste do parque fica o Blythe River Canyon, o terceiro maior do mundo, superado apenas pelo Grand Canyon nos Estados Unidos e pelo Fish River Canyon na Namíbia. É uma vista muito impressionante. O cânion mede 25 quilômetros e tem uma profundidade média de 760 metros. Uma das melhores vistas é das 3 rondavéus que ficam acima do lugar. Rondavel é o nome da casa redonda do povo local. O ponto mais ao norte desta jornada é Polokwane, a apenas 160 quilômetros da fronteira com o Zimbábue. Seu nome significa lugar de segurança, e a cidade é a capital da região de Limpopo. Antigamente, Polokwane se chamava Pietersburgo. Um novo estádio de futebol com capacidade para 46 mil pessoas foi construído para a Copa do Mundo de 2010. Seguindo a oeste, na região norte do país, a paisagem começa a ficar seca e quase desértica. Este lugar plano e imenso é chamado de Veldt, o equivalente sul-africano ao Outback australiano, à Prairie estadunidense e aos Pampas sul-americanos. Existem poucos vilarejos espalhados por essa paisagem esparsa. Mas nada prepara as pessoas para a surpresa de ver uma cidade de um conto de fadas surgir no meio de tanta aridez. O Sun City é um resort de luxo e cassino inaugurado em 1979, sendo muito popular desde então. Hóspedes encontram 4 hotéis, apartamentos de timeshare, 2 pistas de golfe com 18 buracos, piscinas exóticas e muita diversão, como piscina de ondas. Quem gosta de elefantes tem o prazer de vê-los por perto e pode até andar neles. Nos arredores de Pretória fica a represa Hartsby Sport, com suas novas propriedades e campos de golfe. O lago fluorescente sofre com poluição de fosfato, que favorece o surgimento de uma alga verde claro. Pretória, a capital executiva da África do Sul, é uma cidade elegante.
A praça central, Church Square, está repleta de belos prédios do século XIX. A cidade tem muitos museus e galerias, assim como parques e jardins. Em um dos lados do Burgers Park fica a Melrose House, construída nos anos 1880 para um industrial. Durante a Guerra dos Boeres, ela se tornou a residência do comandante britânico, o Lord Kitchener. A leste da cidade ficam os Union Buildings, a sede do governo sul-africano. A construção começou em grande estilo em 1910 para comemorar a nova União Sul-Africana depois do fim da Guerra dos Boeres. Nesta escadaria, Nelson Mandela foi declarado presidente em 1994, assim como seus antecessores. Dos degraus, é possível ver o estádio Loftus Versfeld. Existe uma arena esportiva neste local desde 1906. E foram feitas melhorias no estádio para que ele fosse usado na Copa do Mundo. O nome local histórico para Joanesburgo é Gauteng, que significa lugar do ouro. Nos arredores da cidade é fácil ver por quê, com os resultados de mais de 100 anos de mineração. Joanesburgo, 50 quilômetros a sul de Pretória, é o centro financeiro do país. A silhueta da cidade revela prédios modernos e arrojados cada vez maiores. O Carlton Center já foi o edifício mais alto do continente africano, medindo 222 metros. Do topo, é possível ver os dois estádios da cidade que receberam a Copa do Mundo. O primeiro é o Ellis Park, onde em 1995 a seleção sul-africana venceu a Copa do Mundo de Rugby, em uma empolgante partida contra a Nova Zelândia que chegou à prorrogação. No sul da cidade fica o Soccer City, construído em 1989 e usado na final da Copa do Mundo de 2010. O estádio fica próximo a Soweto, o maior município da África do Sul. A história da cidade data da era da mineração de ouro do fim do século XIX, quando africanos atrás de trabalho foram atraídos às minas e eram acomodados em áreas separadas na cidade. Essa segregação não só continuou, como foi reforçada durante o regime do Apartheid. Soweto é uma abreviação de Southwestern Townships, pegando as duas primeiras letras de cada palavra, e inclui toda a região da periferia. Estima-se que 65% da população de Joanesburgo mora aqui. Um dos pontos turísticos locais são duas torres de refrigeração de uma antiga usina, uma das quais foi decorada com o maior mural do país. Soweto chamou a atenção do mundo em 1976, quando houve protestos em massa contra as restrições do apartheid em relação à educação. 23 pessoas morreram quando a polícia abriu fogo e o horror comoveu o mundo, levando a sanções econômicas contra a África do Sul. Hoje em dia, Soweto está bem diferente e oferece até passeios guiados para visitantes. Ainda há casas em formato de caixa de fósforo da época do apartheid, mas residências maiores e melhores estão sendo construídas. Existem ainda as antigas favelas para os mais pobres, onde há poucos serviços públicos e falta saneamento básico. A capital judicial do país é Bloemfontein, 480 quilômetros ao sul. A travessia é através de uma região plana e aberta, onde tempestades elétricas podem se formar rapidamente. O dia vira noite quando a natureza revela seu poder. Aeronaves pequenas não devem se aproximar da região.
Bloemfontein já foi a capital da nova república que os africâneres declararam no conflito contra o Reino Unido. A cidade está repleta de construções bonitas do século XIX e, como a capital judicial do país, muitas delas estão relacionadas com a lei. No sul de Bloemfontein, encontra-se um monumento às mulheres e crianças boeres e negras sul-africanas que morreram em campos de concentração britânicos durante as guerras no país. "130 quilômetros a oeste, atravessando um véu aberto, fica uma cidade muito associada a diamantes: Kimberley. Em 1869, diamantes foram encontrados na parede de lama de uma pequena casa na beira do Cabo Ocidental. A descoberta foi responsável por uma corrida pelos diamantes e o nascimento de Kimberley. Milhares de garimpeiros chegaram e cavaram buracos tão profundos que parecia haver penhascos na cidade toda. O mais famoso se chama simplesmente Big Hole, ou Buraco Grande. Os primeiros 240 metros foram cavados à mão, e hoje a profundidade chega a 760 metros. Em 1914, já haviam sido escavadas 23 milhões de toneladas de rochas, que resultaram em mais de 14 milhões de quilates em diamantes. Hoje, um quilate sem falhas custa quase $23 mil. Então, muito dinheiro foi encontrado no Big Hole em apenas 50 anos. A oeste de Kimberley, a paisagem começa a ficar mais seca e desértica. Propriedades enormes com quilômetros de cercas marcam as terras. Estradas de terra longas são os únicos meios de chegar perto das cercas e dos animais. Em lugares como este, avestruzes prosperam e correm livres. Assim como estas magníficas palancas negras. Seguindo a oeste, encontra-se um solo avermelhado, rico em minério de ferro. E nesta região quente e árida, um grupo de oryxes procura comida. De repente, no meio desta paisagem seca e desabitada, surgem extensas faixas de grama em ambos os lados de um enorme rio. É o Orange, o mais longo da África do Sul, com mais de 2.000 quilômetros de extensão. Surpreendentemente, o rio não passa por nenhuma metrópole, mas é muito importante para a economia do país pela irrigação de que é capaz. No Cabo Setentrional, as margens estão cheias de vinhedos. Rio abaixo e a oeste de Upington está uma das vistas mais lindas do país, e ela pode ser ouvida antes de ser vista. São as Algrabes Falls, caindo na maior garganta de granito do mundo. O povo nativo Khoikhoi chamava de lugar de muito barulho. Durante milhares de anos, o rio Orange erodiu esta garganta, criando uma cachoeira espetacular de quase 60 metros de altura. Durante enchentes, o volume de água que cai por segundo fica 4 vezes maior que o das cataratas do Niágara. A paisagem de granito parece vir de outro planeta, com grandes dobras geológicas criadas milhões de anos atrás. A região se tornou um parque nacional em 1966. Nesta região árida, cresce uma árvore extraordinária. É uma espécie de babosa nativa do Cabo Setentrional, a árvore aljava. Por conta das mudanças climáticas, está ficando cada vez mais difícil encontrar espécimes dela. Seu nome vem da prática antiga do povo San de fazer aljavas para suas flechas
com os galhos dessa árvore. A região pode parecer deserta, mas um aspecto importante da vida moderna foi construído: uma rodovia nacional. A estrada N14 percorre milhares de quilômetros no cabo setentrional. E por ser retilínea, parece uma enorme régua disposta sobre a terra. A rodovia vai na direção da costa atlântica. No interior, encontra-se uma formação extraordinária, cuja origem ninguém sabe explicar. Estes montes redondos e com o topo liso são chamados de Círculo das Fadas. E existem literalmente milhares deles até a Namíbia. Aparentemente, nenhum tipo de planta é capaz de crescer neles. E o mistério persiste há anos. A explicação mais plausível é que um tipo de cupim é responsável, mas isso não foi provado. A costa oeste é um lugar selvagem, ermo e tempestuoso. Ela é banhada pelo Oceano Atlântico, que é muito mais frio que o Oceano Índico da costa leste. A indústria costeira principal é a mineração de diamantes. Enormes minas funcionam e toneladas de areia são peneiradas atrás de pedras preciosas sob muita segurança. Escavações antigas marcaram a terra, mas regras novas significam que empresas de mineração precisam deixar a paisagem da mesma forma como a encontraram. Diamantes são encontrados até no mar, já que o cascalho é sugado dos barrancos usando um aspirador de pó muito grande em um barco especial. A sul, casas e pequenas cidades começaram a aparecer. Lambert's Bay é um destino popular para quem gosta de frutos do mar, porque restaurantes costeiros a céu aberto oferecem alimentos frescos todo dia. Seguindo para o interior, encontra-se Clan William, o único lugar onde uma variedade específica de chá pode ser plantada. É a terra do rooibos, mais conhecido por ser o ingrediente principal do chá vermelho. O povo San usa esse arbusto há séculos como um remédio natural. A planta é estreita com formato de agulha e é colhida à mão. Depois ela é cortada e seca em grandes pedaços de concreto antes de ser empacotada. O chá é naturalmente sem cafeína e muito baixo em tanino. O rooibos cresce na base das montanhas Cederberg, cordilheira famosa por suas formações rochosas. Ao longo de milhões de anos, o vento e a água moldaram essas montanhas em algo mágico. Os pináculos e fissuras parecem criar castelos fantasiosos, e as pedras avermelhadas começam a parecer estranhas criaturas congeladas. A Cruz de Malta está sozinha porque rochas maleáveis sofreram erosão e ficaram com este formato. No alto dos picos está o Wolfberg Arch. O centro foi erodido e deixou esta formação espetacular. No topo encontra-se Tafelberg, que traduzindo seria Montanha da Mesa. Ela fica a apenas 160 quilômetros da irmã homônima e é o lugar perfeito para encerrar esta jornada.